Meus amigos, hoje vamos falar de um tema bem delicado, de um tema que merece um pouco mais de atenção, que é quais são as complicações na cirurgia para o câncer de próstata. Então, para quem não sabe, o câncer de próstata ele é o câncer mais comum, obviamente nos homens, depois dos tumores de pele não melanoma. Quando o paciente ele recebe o diagnóstico de câncer de próstata, ele pode ser submetido a várias modalidades de tratamento. Mas de uma maneira geral, para a gente não estender muito o vídeo, o tratamento principal que envolve em relação ao câncer de próstata é a cirurgia, que é a chamada prostatectomia radical. Essa cirurgia é uma cirurgia que por muito tempo, desde a década de 80, ela foi vista como maus olhos, né? Porque é uma cirurgia que os pacientes acabam ficando com incontinência urinária, que é a perda de urina, com impotência. Muitas vezes tinha uma perda de sangue muito grande na cirurgia e os pacientes acabavam indo para a UTI. Então, quando a gente fala hoje em tratamento cirúrgico para o câncer de próstata, que é a prostatectomia radical, muitos pacientes se assustam, falam que vão ficar sequelados, muitas vezes desistem do tratamento. Mas com o avanço da medicina, né, com o conhecimento anatômico melhor da região operada, essa cirurgia ela tem um baixo índice de complicações. Em relação à primeira complicação, que é a complicação chamada de incontinência urinária, que é a perda de urina, tá? A gente sabe que a próstata ela fica entre a bexiga e o canal da urina. E existe toda a parte nervosa, toda a parte sensitiva em relação à musculatura. É um mecanismo bem complexo, não vale a pena às vezes a gente falar um pouco aqui nesse vídeo. Mas todo paciente que vai ser submetido a essa retirada da próstata, o paciente pode ter incontinência urinária. O que é o esperado? O esperado é o paciente ter uma perda transitória. Na maior parte das vezes, os pacientes acabam não tendo, lógico, dependendo da idade do paciente, da condição clínica. Mas é comum nesses três primeiros meses após a cirurgia, a gente ter poucas perdas de urina. Alguns pacientes podem demorar um pouco mais, mas após 12 meses, se o paciente tiver a necessidade de ficar usando fralda, principalmente acima de 2 unidades por dia, a gente pode dizer que esse paciente é incontinência. Então é um tipo de complicação que pode ter. Uma outra complicação que é bem comum, que é mais bem conhecida, é a impotência, que é a disfunção sexual. Independente do paciente ser submetido ou não à cirurgia da próstata, naturalmente o homem ele tem uma perda da ereção por conta do próprio envelhecimento, tá? A cirurgia em si é o que eu falo para os pacientes, a gente sempre tem o objetivo de preservar os nervos da ereção. Mas, acima de tudo, a gente tem um compromisso oncológico. O que é? O compromisso de retirar todo o tumor. Então, se a gente observar durante a cirurgia, ou até mesmo nos exames pré-operatórios, que é um tumor um pouco mais avançado, que está pegando o nervo, muitas vezes a gente não tem como preservar o nervo, deixando doença para trás, tá? Mas a questão da disfunção sexual muitas vezes não é uma preocupação imediata do paciente após a cirurgia, é uma preocupação mais lá na frente quando ele estiver já completamente recuperado. Mas existem medicações, existem injeções e nos últimos casos às vezes a gente pode até colocar uma prótese peniana, tá? Uma outra complicação que é bem mais rara, mas pode acontecer, quando a gente retira a próstata, a gente faz uma costura entre a bexiga e o canal da urina. Tá? Então essa costura muitas vezes pode formar um tipo de queloide e formar um calo e aí fechar o canal. A gente chama isso de estenose de uretra, que é o estreitamento do canal após esse procedimento cirúrgico. Muitas vezes a gente precisa fazer alguns procedimentos simples, como dilatação do canal, às vezes até um procedimento um pouco mais complexo, como uma plástica desse canal. Outros tipos de complicações que a gente tem são as complicações clínicas. O paciente pode ter pneumonia, pode ter infarto, pode ter uma crise hipertensiva, tá? Existem outros tipos de complicações menores, como uma infecção da ferida operatória, pode ter encurtamento peniano, é raro, mas pode acontecer, tá?
Então, assim, existem vários tipos de complicações. Esse vídeo aqui não é para assustar de forma alguma, eu acho que é para esclarecer um pouco mais e dizer, sim, que a cirurgia para o câncer de próstata é uma cirurgia segura, é uma cirurgia que cada vez mais tem evoluído desde a década de 80, principalmente com o auxílio da plataforma robótica, e as taxas de complicações são muito baixas, tá bom? Eu espero que tenha esclarecido. Não deixe de curtir o nosso vídeo, compartilhar e seguir aqui no canal. Até o próximo vídeo.